Agradeço ao ministro Floriano e submeto a preliminar levantada pelo relator, a conversão do julgamento em diligência para que seja, em virtude dos fatos supervenientes levantados da tribuna, na sustentação oral, para que seja realizadas as seguintes providências: oficiar a empresa presidida pelo investigado Luciano Hang e aos órgãos competentes para que, no prazo de 48 horas, informem os prefixos de todas as aeronaves de titularidade da empresa ou que, por qualquer tipo de relação jurídica, leasing, locação, doação, estivessem à disposição da pessoa jurídica ou do investigado Luciano Hang. De posse dessas informações, solicitar aos aeroportos, aeródromos e helipontos das cidades constantes da inicial, São Miguel do Oeste, Balneário Camboriú, Blumenau, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Mafra, São José, Porto Belo, Joinville e Chapecó, a lista de todas as decolagens. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. E aterrissagens durante o período de campanha, 16/8/2022 a 2/10/2022, identificando eventual operação de aeronaves inscritas no item anterior, isso no prazo de 72 horas. Em caso positivo, também solicitar a lista de passageiros, ainda com a fixação da multa diária de R$20 mil. Indago ao plenário se há alguma divergência. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Sim, senhor presidente. Ministro Raul. Nesse caso, não me parece que estejamos fazendo uma mera conversão em diligência, mas sim em sede de recurso, em sede recursal, nós estamos reinaugurando a instrução processual. Houve aqui manifestação da parte investigante no sentido de que as provas até então apuradas seriam suficientes e, assim, houve uma preclusão a ser constatada nessa via recursal, neste momento. Poderíamos fazer uma conversão em diligência? Me parece que sim, para esclarecer alguma dúvida junto aos próprios órgãos das instâncias ordinárias. Mas aqui não, aqui nós vamos requerir as autoridades competentes acerca da ocorrência ou não de voos que seriam o objeto da própria imputação contra os investigados, e com isso estaremos, na verdade, inaugurando, reinstalando a instrução processual. Acho que não podemos chegar a tanto nesta sede de recurso, embora recurso ordinário. Então, o eminente ministro Raul diverge. Proclama o resultado. O tribunal, por maioria, acolheu a preliminar suscitada pelo eminente relator, convertendo o julgamento em diligência para as providências já narradas, vencido o ministro Raul Araújo, que entendia preclusa a possibilidade. Determino imediatamente que a Secretaria providencie a intimação de todos constantes no voto do eminente ministro relator. E essa comissão, ao invés de estar priorizando debater milhões de estudantes que estão no ensino médio preocupadíssimos com esse engodo que são os itinerários formativos, lamentavelmente preferiu pautar temas como esse, que o PSOL é contra, tanto o requerimento que foi pautado pelo senhor, quanto ter sido incluído no acordo do bloco previsto, porque é de fato inaceitável que se criminalize uma performance artística dos estudantes, ao mesmo tempo
que, além de, obviamente, ser parte da livre expressão artística, de não ter sido obrigatório, de não ter tido erotização ou qualquer coisa que o valha, ao mesmo tempo mostra uma hipocrisia que é latente. Eu fico imaginando, Nicolas, se aquela reunião dos golpistas, ao invés de fardados, eles estivessem pelados, se o senhor teria feito uma moção de repúdio contra uma reunião comandada pelo Sindicato do Crime que tentava organizar um golpe de Estado no país. Mas não. O senhor não só endossa os discursos da extrema-direita, o golpismo, como defendeu de novo ontem no plenário aqueles que atentaram contra as liberdades democráticas. E aqui na Comissão de Educação, uma das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados, se não a mais importante da Câmara dos Deputados, mais uma vez se cria um espantalho. Um espantalho para criminalizar uma universidade importantíssima como a FURG, eu tenho aqui. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. E eu tenho aqui a nota do reitor Danilo, do vice-reitor Renato, do movimento estudantil, do movimento de técnicos e do movimento de professores, né, para instituir uma prática de censura, mas é mais do que censura. É uma tentativa de criar um espantalho para não debater os verdadeiros problemas da educação brasileira, como, por exemplo, a falta de recursos para as universidades federais, a necessidade de expandir ensino, pesquisa, extensão, a criação de 100 novos institutos federais, que é uma vitória e que precisa, assim, ser garantida ao mesmo tempo que é ampliada. E eu digo, repito, hoje nós tínhamos um requerimento. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Que pautava a convocação do Mendonça Filho para discutir o novo velho ensino médio, que poderia ser votado como primeiro item da pauta, como está pedida a inversão, para debater algo que angustia milhões de estudantes brasileiros, que foi fruto de luta do movimento estudantil. Mas a comissão vai voltar. E tem audiências boas aqui previstas, mas junto do bloco, uma criminalização de uma universidade tão importante como a FURG. Mas eu não tenho dúvida de que não passarão. Porque, embora vocês queiram fazer esses espantalhos, eu não tenho dúvida que as liberdades democráticas vencerão e, além do pessoal votar não ao acordo, porque devia, sim, não estar incluído no bloco das audiências públicas, vota não o seu requerimento, mas mais do que isso, seguirá lutando com o movimento estudantil democrático e independente contra os espantalhos da extrema-direita e pela educação pública. Obrigado, Fernanda Melchiona. Somente a título de esclarecimento, não foi votado nenhum tipo de moção de repúdio para a universidade, ok? Inclusive, nós tiramos a moção de... Somente deixa eu esclarecer. Mas é um pedido de investigação, foi retirada a moção de repúdio e também nós pautamos também o pedido da senhora Sâmia Bonfim com relação à discussão do novo ensino médio. Portanto, ambas as dois pontos aqui foram esclarecidos. Foi vergonhoso a forma como o senhor foi atacado de forma feroz, vil, por parte desse parlamento que simplesmente não aceita que o senhor foi o deputado mais votado desse mandato. E ninguém poderia ter mais prerrogativas ou direito de estar na presidência da educação do que o deputado mais bem votado e também o deputado jovem, que passou há pouco tempo pelo próprio processo de educação, né, do sistema de ensino do nosso país. Então, sua memória é fresca sobre o que acontece dentro da educação brasileira. Presidente, eu nunca vi um ataque, tanta raiva, tanto ódio contra a indicação de um presidente de uma comissão como essa aqui da educação. E eu vou te falar por quê, e é bom que todos aqui saibam. Existe uma ideologia que permeia o sistema de ensino brasileiro, que sabe que para eles continuarem existindo, tem que continuar havendo a doutrinação, a violência ideológica, o sequestro da mente dos nossos filhos dentro do sistema de ensino brasileiro. Essa ideologia sabe que sem essa doutrinação, sem essa violência ideológica, eles não permeariam, eles não existiriam por muito tempo. E o senhor representa um obstáculo para esse projeto. De todos os projetos tentados a serem implementados no Brasil pela esquerda, o único que funcionou perfeitamente, presidente, foi o projeto para a educação. E aí eu vejo alguns parlamentares gritando como se estivessem preocupados com a educação do nosso país, mas eu não vi ano passado ninguém demonstrar nenhuma raiva, nenhuma indignação com notícias como essa, presidente.
Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências e fica estagnado em leitura. O país teve novamente um dos 10 piores desempenhos do mundo em matemática, no PISA de 2018. O engraçado é que no Plano Nacional de Educação, que eles querem enfiar a goela abaixo, isso aqui não é mencionado nenhuma vez, nem sequer uma vez. Não falaram nada na Comissão de Educação sobre o fato de 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico em matemática. Menos que o básico. Talvez a única coisa que eles aprendam é apertar o 13 nas urnas. Não falaram nada e nem demonstraram indignação quando 38% dos universitários são analfabetos funcionais. Meus amigos, eu vou repetir, 40% de universitários são analfabetos funcionais. Não sabem interpretar um parágrafo, mas sabem o que é ideologia de gênero, sabem lutar contra o patriarcado opressor, sabem lutar contra o machismo e sabem ficar pelado no centro de uma faculdade para receber os calouros. Não falaram... Tá vendo como eu acertei o nervo ciático, pessoal? Você tá vendo? Não falaram nada do fato de 7 em 10 alunos no Brasil não sabem o mínimo de matemática. 7 em 10, 70% dos alunos não sabem o mínimo de matemática. O mínimo. Mas vamos lá. O Brasil tem baixo desempenho e estagna no ranking mundial de educação básica. E aí, qual é a solução desse governo que fala que voltou para resgatar a educação? A solução está essa aqui, presidente. O governo bloqueia 332 milhões de reais da educação, alfabetização, transporte escolar. Você viu alguma indignação desse pessoal? Não. As universidades estão entrando de greve. Alguma indignação desse pessoal? Não. Eles estão preocupados com a educação ou eles querem apenas manter aquele corredor polonês de deformação mental para poderem terem os seus eleitores? Mas é claro, o que se esperar de uma pessoa que fala isso aqui? Vamos lá, abro aspas. São 8 mulheres e 4 homens, completando o time de 11. Esse é o time que irá, a partir de hoje, comandar o destino da educação brasileira. Sabe quem disse isso, presidente? Para concluir, deputado. O ministro da Educação, presidente. O ministro da Educação que veio para salvar a educação brasileira acha que 8 mais 4 é igual a 11. Defenda o ministro dos senhores. Mas a verdade, presidente, é que o senhor está aqui numa das batalhas mais acirradas que existe no Congresso. Porque um trabalho bem feito pelo senhor acaba com o eleitorado deles. Obrigado, presidente. Vem um delinquente fazer discurso que ficou quieto. Aliás, não, apoiando os 4 anos de governo Bolsonaro, que vocês quase fecharam as universidades brasileiras, os institutos federais, porque é óbvio que, como apologistas, defensores da ignorância como método, das fake news, são contra a produção de conhecimento e de ciência. São aqueles que se chocam com uma performance artística, mas não se chocam com 10 milhões de analfabetos. Não se chocam com milhões de crianças que ainda não têm vaga nas creches porque não se universalizou o acesso às creches no Brasil. Não se chocam com estudantes que estão tendo aula de brigadeiro e que estão sendo tolhidos de uma educação universalista por parte de uma lógica de formar os filhos dos trabalhadores para apertar botão, com todo o respeito que a gente tem a apertar botão, os trabalhadores que apertam botão, mas que é uma velha ideia de colocar os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras fora da universidade. Não só não se choca, como reproduz mentira, fake news, porque imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar, não pode não ir na tribuna desrespeitar as mulheres brasileiras usando uma peruca no Dia da Mulher para desrespeitar as mulheres trans. É transfobia. E o Nicolas deveria ter sido caçado por isso. Não pode não fazer apologia à agressão e assassinato da comunidade LGBTQIA+. Não pode não usar o microfone para mentir sobre aqueles que mais combatem a fome e a miséria, como o padre Júlio Lancelotti. Enquanto vocês estavam fazendo ato golpista e o povo morria na pandemia, o padre Júlio Lancelotti estava levando alimento no meio da pandemia para salvar vidas, enquanto o teu presidente estava lá, lamentavelmente, matando a população brasileira. Não pode não desrespeitar uma universidade como a FURG. Eu tenho uma nota da reitoria, do professor Danilo, do professor Renato, respaldando a performance artística realizada pelos estudantes de artes visuais e não aceitando a criminalização. Eu vou pedir para ser incluído nessa tentativa estapafúrdia de criminalizar a universidade. Sinceramente, a PGR tem que estar preocupada em prender golpista e não criminalizar as universidades brasileiras.
deputada Fernanda Melchiona, a título de esclarecimento, já que foi me citado, né, no seu discurso, eu acredito que a democracia que eu estou colocando aqui, diferentemente da que teu presidente prega, a democracia relativa, ela inclui outros demais debates, inclusive os que você discorda. Então, eu vejo que uma sociedade que todo mundo concorda com todo mundo não é uma democracia. E, inclusive, a PGR, que você está pedindo para poder fiscalizar e colocar criminosos, decidiu que não houve crime no meu episódio com relação à deputada Nicole, onde eu exemplifiquei o que está acontecendo, inclusive na escola da minha irmã, onde um travesti entrou, uma travesti entrou no banheiro e a minha irmã filmou, me mostrou, pedi providências para a escola nada o fez, e, portanto, eu, como irmão e como representante, inclusive, legal, que eu era vereador da cidade, eu fiz um discurso e, na época, agora aqui como deputado federal, utilizei uma exemplificação do que vocês mesmos defendem, que é um homem que se sente mulher e estar ali como uma mulher. Enfim, então, o que eu quero dizer e responder a Vossa Excelência é o seguinte: a condição de colocar criminosos, que seja, é engraçado, porque querem colocar, dizem que não tem espaço, sabe, para pessoas, delinquentes menores de idade, por exemplo, que matam, que roubam, estupram, porque as celas estão lotadas. Mas há espaço para um deputado que exerce o seu direito, artigo 53 da Constituição, de imunidade parlamentar. Ou seja, eu quero deixar aqui bem claro nessa comissão, senhores, de que quem está trazendo este presidente para debate não sou eu. Mas todas as vezes que me trouxer para o debate, eu irei também debater, por mais que eu não gostaria de estar fazendo esse papel. Ou seja, todo tipo de convite que me vier a ser feito, será feito isso. Agora, quer tratar a respeito de capacidade do presidente, que não deveria estar aqui, como fizeram discursos, eu também posso questionar a capacidade, por exemplo, da ex-presidente Dilma, tem dificuldade oratória. Eu posso fazer a capacidade, por exemplo, da ministra Anísia Trindade, que é formada em sociologia. Eu posso questionar a capacidade, deputado, com relação a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle, ou seja, e por fim, fique tranquilo, é democrático. Eu sou democrático. Por fim, o presidente homem da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é tão capacitado, que diz que tem preguiça em ler porque dói a cabeça dele. Ou seja, capacitados são vocês. Meus parabéns. Vocês sabem que esse ano a gente dedicou, nesses 15 meses de governo, uma grande parte dela a gente dedicou a ajudar a enfrentar problemas no Rio Grande do Sul. Nós começamos em fevereiro com uma seca muito grande no Rio Grande do Sul, que prejudicou muitos pequenos e médios produtores rurais. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. E mais de 18 ministros do meu governo estiveram por diversas vezes no Rio Grande do Sul para ajudar a resolver o problema. Depois, em setembro, teve a enchente do Vale do Taquari. Era a maior enchente até então que se tinha conhecimento no Rio Grande do Sul. Outra vez, mais de 18 ou 19 ministros do governo estiveram lá, cuidando de compartilhar e ajudar que a gente encontrasse uma solução. E posso dizer para vocês que grande parte dos recursos que foram arrumados foram do governo federal, até porque nós compreendemos a situação difícil de finanças que vive o estado do Rio Grande do Sul. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. E agora, essa outra enchente que é a maior que se tem história. Diziam que a maior era uma de 1941. E essa enchente, a gente não tem dimensão dela ainda, porque a gente só vai ter dimensão do que foi esse desastre climático
quando a água voltar à normalidade. E quando voltar à normalidade, companheiro Rui Costa, companheiro Alckmin, eu quero visitar todos os municípios que foram atingidos para ver o que aconteceu de fato. Porque nós estamos compromissados a fazer com que o Rio Grande do Sul receba, da parte do governo federal, tudo aquilo que o Rio Grande do Sul tem direito. Porque o Rio Grande do Sul já deu muito para o Brasil, e eu acho que o Brasil tem que dar um pouco para o Rio Grande do Sul. E isso vale para todas as outras cidades. Isso vale para todas as outras cidades. Eu queria que vocês tivessem consciência de que eu estou inaugurando casas que foram começadas em 2013. Eu tenho que ir atrás de quase 3.000 creches que foi anunciada em 2013. Tem que ir atrás de UBS que foi anunciada em 2014, 2015. Que o dinheiro foi disponibilizado e não aconteceram. Não é um processo fácil, porque muitas das obras que nós encontramos, o contrato está vencido, está deteriorado, as pessoas saquearam muitas coisas. E nós temos que fazer nova licitação para que a gente possa efetivamente consertar definitivamente esse país. A palavra correta é consertar o país. Eu digo sempre, prefeito de Niterói, que os problemas dos prefeitos que governaram a governar o Brasil e a cidade a partir dos anos 80, e com o crescimento da ocupação, na verdade, todos vocês estão fazendo uma recuperação da forma desordenada que as grandes cidades foram ocupadas quando começou o êxodo rural, no final da década de 40 e começo da década de 50. Se naquele episódio tivesse sido cuidado da urbanização de forma correta, a gente não teria a quantidade de gente morando em situações difíceis hoje. Porque é muita irresponsabilidade. Se você está percebendo que uma pessoa está ocupando um lugar que não é correto para a vida dele, e você não tira quando tem um, quando tem 1.000 você não tira mais. E aí tem prefeito que vai lá e faz assalto. Tem prefeito que vai lá e faz um monte de coisa, sabendo que quando der uma chuva, aquilo vai desmoronar. E nós não queremos que isso aconteça mais. Portanto, para nós, investir em encosta, investir em obra de saneamento básico, investir em canalização de córrego, é um dinheiro tão bem empregado quanto qualquer dinheiro investido em outra coisa nesse país. Nós não estamos atrás de homenagear pessoas com o nome de ponto. Nós estamos atrás de garantir que o povo brasileiro vai viver um pouco mais com respeito e com dignidade. Então, eu queria levar as pessoas para as pessoas verem a dimensão do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Meus queridos companheiros, governadores, prefeitos, eu, sinceramente, vi o Zé Múcio, que estava em Santa Maria quando começou o temporal. Ele que é de uma região em que a gente está habituado, Jerônimo, a sair em procissão o mês inteiro de março, rezando para São José trazer uma chuva. O Zé Múcio chegou aqui dizendo: presidente, eu nunca vi tanta água na minha vida. Eu nunca vi. Chegou assustado aqui. E realmente, quando eu fui lá, é uma coisa estarrecedora. Sinceramente, eu não sei o que Deus está pensando, não sei o que aconteceu no planeta Terra, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós, seres humanos. Nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando. Não é no Rio Grande do Sul, foi mas tem acontecido coisas estranhas em tudo quanto é lugar do país e do mundo. Não é apenas agora. Então, nós temos tempo de mudar isso, e é por isso que nós estamos muito, muito empenhados em fazer uma COP15 no estado do Pará, em que a gente vai pedir para a Amazônia falar para o mundo. Todo mundo dá palpite sobre a Amazônia, mas nós queremos que a Amazônia diga para o mundo o que ela deseja. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva,
but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Poor Brazilians, they deserve a lot better. You're celebrating that someone's saying it, finally. The most important country in the, economically speaking, or the largest economy in the Western Hemisphere, South America, I should say, to be more precise, deserves better. So, having said this, Elon Musk, the owner of Twitter, has become a target to the highest court because he shoots back. And that's the way you do it in a democracy. Really, we do not know if the Supreme Justice, Mr. de Moraes, is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? And I commend Elon Musk for doing that. Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Very good. That's exactly what he needs to do, not only in Brazil, but he needs to create the Brazilian model as an example that someone that has... He needs to create an example, not only for Brazil, but for the United States and for the rest of the hemisphere, that you do not mess with free speech. Across the board, it does not matter what you're saying, you have the right to say it as long as it does not bring violence, period. So there are two facts here that I think could shed some light on who Mr. de Moraes is, and these are facts. Number one, he gave the order to take down a post that said that Lula da Silva supports Daniel Ortega, the dictator of Nicaragua. Well, yes, it's true. So why can the Brazilians not know that? So Mr. de Moraes ordered to bring it down. Number two, he gave 1 hour to the company, to Twitter, to take down posts by conservative politicians, or they would be fined $30,000. So 1 hour, what about if you read the email 30 minutes into it? So you only had 30 minutes to bring it to, take it down, or be fined $30,000. And those two politicians are here, Carla Zambelli and Marcel Van Hatten. Is that true? Deputada Júlia Zanata. Presidente, também não irei usar todo o meu tempo, mas gostaria de me solidarizar com o que está acontecendo no nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul. Todos sabem que sou de Santa Catarina. E nosso estado também frequentemente é atingido por essas tragédias. Gostaria de agradecer a todos os voluntários que não esperaram ser chamados, amigos meus, donos de clubes de tiro, né, tão demonizados, que pegaram barcos, pegaram jet ski, seus equipamentos e foram fazer salvamentos lá no Rio Grande do Sul. Então, a sociedade civil organizada está de parabéns, sem tirar o mérito de bombeiro e tal, mas o poder público, ele demonstra em vários momentos a ineficiência, né, e que, claro, precisa da sociedade civil organizada. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Agora,
me solidarizo ainda mais com o povo do Rio Grande do Sul pela falta de noção e sensibilidade que é a marca desse governo da divisão e destruição. É um governo, sim, da divisão e destruição. A ministra, a irmã da Marielle, como é que é o nome dela? Aniele Franco, ela anunciou que tem vidas que são mais prioritárias que outras. Olha se isso parece crível num momento como esse, deputado. Que umas vidas de quilombolas ou de outras minorias têm mais prioridade do que outras. Isso não é possível que esteja acontecendo. Então, governo da divisão e destruição. Outra coisa grave, essa mesma ministra usou o Twitter hoje usou o seu cargo, disse quanto que teriam destinado para alguma ação e que, por isso, as pessoas deveriam regularizar o seu título de eleitor, tentando induzir as pessoas ao voto. Né? E quero anunciar que vou fazer, sim, aqui uma denúncia quanto a isso, porque é muito grave esse abuso de poder que acontece em meio a uma tragédia onde todos deveríamos estar focados em salvar as vidas, independente de quem seja, da escolha partidária, de quem votou. Os voluntários que para lá foram não perguntam em quem que as pessoas votaram. Ou de que origem são na hora de salvar. Então, aquelas pessoas que vivem arrotando virtudes são as que causam divisionismo na nossa sociedade até no momento de uma tragédia como essa. E isso deixa o povo muito revoltado, muito triste. E o que o Lula faz? Mais uma vez, tudo... Ele é especialista em terceirizar a culpa. Em dizer... Ele poderia estar de jet ski salvando vidas, inclusive, mas ele gosta só de andar de helicóptero. Né? Só de estar de helicóptero. Deputados, peço por gentileza que a gente mantenha a ordem no plenário. A palavra está segurada. O senhor quer falar no microfone ou vai ficar gritando? Júlia, Vossa Excelência, o senhor vai quer falar no microfone ou quer... Bacelar, peço não, por gentileza. O senhor espere. Deputado Bacelar, por gentileza. Deputada Júlia. O senhor espere. Vocês têm que assumir o governo que vocês apoiam, que é o governo da divisão e destruição. Chega de falar do Bolsonaro. Vocês falam mais dele do que nós que somos apoiadores. Chega de terceirizar a culpa. É uma vergonha o que acontece nesse país. Ele pegar e falar que o outro estava fazendo não sei o quê. Não tem argumento. Só tem que falar do que aconteceu no passado. E o senhor não respeita a minha fala aqui. Então, toda vez que o senhor estiver falando as besteiras que o senhor fala, eu vou lhe interromper. Tá bom? Tá combinado assim? Tá? Então, porque o senhor tem umas falas bonitas, mas fala um monte de absurdo também. Então, também como eu vou começar a gritar aqui quando o senhor estiver falando. Falou do teu presidente, tu fica brabo, né? Falou do teu presidente, tu fica brabo. Tá senil, Lula já. Então, o que acontece? Ah, inclusive, hoje saiu uma pesquisa... Parece que não tá bom para ele, mesmo gastando milhões de publicidade. Então, minha solidariedade ao povo do Sul, ao povo do Rio Grande do Sul, e meus parabéns a todos os voluntários guerreiros. Deputado Ricardo Salles. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.